E o princípio da culpabilidade? O princípio da culpabilidade, por demais interessante, ele vai te dizer que ninguém será penalmente punido se não houver agido, no mínimo, com dolo ou culpa. Isso você vai ver no artigo 18 do Código Penal. Então, a pessoa que poderá ser punida, ela só pode ser punida se houver agido com dolo ou com culpa, ou seja, houve a intenção de fazer. Não houve, mas vamos analisar se houve culpa, porque se não houver nem dolo nem culpa, não há possibilidade de punir o agente. Tanto que aí você percebe que a punição, que a análise da possibilidade de punir, ela é subjetiva. Então, houve a intenção? Não, doutor, não houve. Mas e a culpa? Culpa, só há culpa se você agir com imprudência, negligência ou imperícia. Então, imprudência foi além, negligência deixou de fazer, foi menos. E imperícia é quando você deveria ter perícia em manusear determinada situação, como um policial que ele pelo menos deve-se ter a perícia de manusear uma arma. Mas ele deixa a arma disparar e depois alega que não sabia usar. Isso é imperícia, você deveria ter aquela condição de manuseio e não teve. Então, imprudência, negligência ou imperícia, uma vez constatada uma dessas três hipóteses, está caracterizada a culpa. Então, o princípio da culpabilidade, no mínimo, a pessoa agir com dolo ou culpa. Se não houver nenhuma dessas duas, não há a imputação do crime com relação àquela pessoa. Isso é o princípio da culpabilidade. O princípio da insignificância ou bagatela, ele vai te dizer, e na verdade é originário do direito romano e de cunho civilista. Ou seja, isso era princípio do direito civil, dentro do direito romano. E ele foi introduzido no direito penal por Claus Roxy. Então foi esse camarada que trouxe para o direito penal o princípio da insignificância ou bagatela, que descreve que o direito penal ele não deve se preocupar com bagatelas. Quer dizer, um indivíduo que entra numa loja e furta 2 Big Bigs. Ah, mas é furto, tecnicamente é furto. Mas qual foi o bem que esse indivíduo lesionou ao furtar 2 Big Bigs, no sentido de ter um processo criminal transitando com toda a movimentação processual para o indivíduo que tirou 2 Big Bigs de mercado? Então, analise que o princípio da insignificância é no mínimo que aquela coisa infracionada, né, deve-se ter alguma significância para alguém. Caso contrário, o direito penal não deve ser chamado para resolver situações que não tenha lesionado a ninguém. Então, basicamente, esses são os princípios do direito penal, que você poderá analisar de forma mais ampla em qualquer livro de curso de direito penal, seja aí Fernando Capês, seja aí Rogério Greco, Nutti, enfim. Mas basicamente esses são os princípios do direito penal. Caso você não tenha entendido, você pode deixar alguma dúvida aí, escrever no canal aí que a gente tira essa dúvida aí. E tranquilo, o que você tem que saber é aprender. Você tem que aprender e entender como é que funciona, beleza? Os próximos vídeos aí a gente vai disponibilizar outras aulas com relação ao andamento do direito penal brasileiro. Valeu, um abraço aí para vocês e espero que vocês continuem estudando